Saudações a você que está conosco no nosso Bandeira Verde, o programa oficial do fã da Fórmula Indy aqui no Brasil. E hoje é um programa para todo mundo sorrir de orelha a orelha, porque ontem foi um dia sensacional, histórico, maravilhoso, incrível. Além de ser o dia das 500 milhas de Indianápolis, foi um dia de vitória brasileira, de história brasileira escrita por Hélio Castro Neves, tetracampeão das 500 milhas de Indianápolis, a maior corrida do planeta. E para falar desse momento sensacional, o Bandeira Verde recebe hoje o nosso comentarista Fábio Seixas e o comentarista da Fórmula Indy na TV Cultura, que esteve comigo nessa jornada nesse domingo, Rodrigo Matar. Rodrigo, Fábio, que prazer estar aqui com vocês. Que prazer viver esse dia para encerrar o mês de maio da forma mais gloriosa possível. Obrigado pela presença. Quem começa? Bom, gente, até agora eu estou emocionado. Eu não sei mais o que dizer, eu só sinto. Porque, puxa, primeira vez que eu narro, que eu estou numa transmissão das 500 milhas de Indianápolis. Primeiro, em 18 anos como comentarista, e eu já vivi tanta coisa aí, Le Mans, Fórmula 1, título do Schumacher, vitória de Fernando Alonso, bicampeonato de Fernando Alonso, 24 horas de Le Mans, né, vitórias brasileiras, IMSA, o próprio Hélio campeão em 2020. E aí me vem o Hélio e me apronta essa. Eu quis me quebrar do começo ao fim, já entrei na transmissão já chorando. E termino chorando, e termino emocionado. Foi um momento mágico. O Hélio ontem, olha, se alguém tinha dúvidas de que ele era um cara querido, acho que ninguém tinha. Ontem foi multiplicado a enésima potência. Mas o cara chegar a Rick Mears, ao Answer Pai e a AJ Foyt, sabemos que pode passar os três? Nossa, lenda. E pode se tornar o maior da história. Vocês já imaginaram? E ele ainda tem lenha para queimar. Que aos 46 anos está guiando o que está guiando. Pode botar mais uns 5 anos na conta que o Hélio ainda vai papar mais uma, vai chegar à quinta vitória e vai ser o maior vencedor da história das 500 milhas de Indianápolis. O que você acha, Fábio? Primeiro que eu folgo em saber que os dois estão vivos, bem, né? Só tive a certeza que ambos participariam do programa quando vocês apareceram aqui no estúdio. Mandei uma mensagem ontem à noite para o Jefferson perguntando se ele estava vivo, porque sei da paixão que vocês têm pela Indy, aliás, uma paixão que nos une, e senti, e posso falar como telespectador, que quem estava do outro lado, quem estava como telespectador acompanhando ontem a transmissão na Cultura, sentiu essa emoção que vocês estavam sentindo, do começo ao fim. Da voz embargada do Matar no começo da transmissão, aos gritos do Jefferson no momento da bandeirada e ao encerramento da transmissão, a Cultura mostrando a festa do Helinho, as palavras do Helinho, o Helinho subindo, escalando o alambrado, o Helinho correndo na pista. Foi uma transmissão primorosa e muito por conta de vocês dois. Então, em primeiro lugar, parabéns, foi sensacional, foi histórico. Quando, daqui a anos e anos, formos resgatar o que houve na quarta vitória do Helinho, a gente vai ouvir as vozes de vocês dois. Então, parabéns, foi sensacional. A vitória do Helinho foi uma verdadeira apoteose, né? O Helinho, ele é um piloto que ele é da casa. O público de Indiana, o público que vai a Indianápolis, o público que acompanha a Indy, ele não vê o Helinho como um piloto estrangeiro. Ele vê o Helinho como um cara que domina aquele circuito, que domina aqueles carros, e um cara da casa, né? E ele sabe lidar muito com isso. Para mim, de todas as imagens, as cenas que a gente viu, tem uma, que a gente pode resgatar também, que é uma volta do Helinho depois da pista, a volta do vencedor ali, e o público escalando o alambrado também. Um monte de americanos, torcedores americanos pendurados no alambrado. E o êxtase do Hélio quando ele começa a correr de um lado para o outro na reta principal. Ele para o carro sobre a jarda de tijolos, corre e a galera ensandecida na arquibancada. Aquele momento que ele sai correndo na direção oposta da linha de chegada, que ele vibra, parece que ele está... Cara, ele emula o Pelé na comemoração de um gol na Copa de 70, dando soco no ar. Cara, aquilo é lindo, essas imagens são lindas, é um momento para ficar para a eternidade. Eu acho que está na eternidade de nós todos, dos fãs que foram, dos privilegiados 135 mil espectadores, e como é bom ver Indianápolis com o público. E como é bom ouvir aquele urro da torcida a cada passagem do carro, no momento da bandeira verde, no momento da quadriculada. Cara, a gente fica, sabe, é um êxtase completo. E esse cara, por tudo que passou na vida, pelas coisas que ele já vivenciou, e por ter vencido numa equipe que é completamente outsider da IndyCar, gente, isso amplifica esse feito dele em
sei lá, em milhões de números. Acho que, como eu disse, não tem palavras para descrever isso tudo que a gente viveu ontem, 30 de maio de 2021. É um dia histórico para todos nós, para o Hélio principalmente, para ele, para a Adriana Henao, para a companheira dele de tantos anos, para a Micaela, a família Castro Neves, para a dona Sandra, para o seu Hélio, para a Cate. E é uma família de muita união, né? A gente percebe essa união, essa entrega do Hélio, o amor, a devoção que ele tem pelo pai, pela mãe, pela irmã, pela mulher dele, pela filha. Ele é um cara nota 1000. Nossa, é uma vitória que todo mundo se emocionou. E foi sensacional, uma forma sensacional de que o público voltasse também às 500 milhas, porque a gente percebia na transmissão claramente, quando ele e o Paulo trocavam de posição no final, como a arquibancada reagia. E eu tive a felicidade de estar em Indianápolis há 2 anos que eu fui como torcedor, fui lá, comprei minha passagem, meu ingresso, enfim, queria assistir aquela corrida das arquibancadas, e eu posso dizer, dar meu testemunho para você que está nos assistindo, com toda certeza que as 3 pessoas mais aplaudidas na apresentação dos pilotos antes da corrida, Tony Kanaan, Ed Carpenter, que é um cara que não nasceu em Indianápolis, mas ele é de lá, ele está instalado na cidade há muito tempo, e o Hélio Castro Neves. Então esses 3 são deuses lá, mais do que... Não tínhamos o Colton Herta na época, até tínhamos, mas era o primeiro ano dele, mas mais do que, sei lá, o Rossi, o Neil Garden, que são pilotos americanos, outros pilotos tarimbados, o Scott Dixon, enfim. Então a popularidade deles é sensacional, o público gosta deles, e agora o Hélio se torna um herói para a eternidade das 500 milhas em Indianápolis. E ontem foi assim também, eu falei com o Willy Hermann depois da prova, ele participou, fez uma live no canal da Fórmula Indy no YouTube com a gente, e ele falou que o Hélio e o Tony foram os mais aplaudidos antes da prova, e que naquelas voltas finais, ele falou, foi a primeira vez que eu vi a torcida abafar o ronco dos motores, abafar o som dos motores. E deu para perceber pela TV, né? Parecia um gol. Cada momento em que o Elinho passava ali o Palu, a arquibancada explodia num grito de gol, né? E é demais, de novo, um estrangeiro conseguir isso. O Elinho já era um nome gigante em Indianápolis. E agora com uma 4ª vitória? E agora podendo conseguir 5. E alguém colocou alguma coisa no Twitter também ontem e me fez... Caiu a ficha. Falou, poxa, temos agora o rei de Mônaco e o rei de Indianápolis, né? Pena que o automobilismo brasileiro seja tão maltratado pelas autoridades daqui, por quem deveria cuidar mais do automobilismo brasileiro, mas olha o que é o talento do piloto brasileiro. Nós temos imagens do Hélio Castro Neves nesta segunda-feira já comemorando, posando com o troféu, posando com o seu carro no Círculo da Vitória, uma sessão de fotos toda especial que reúne equipe, reúne família. Hélio Castro Neves e o famoso troféu Borg Warner, que tem quase 1,70 de altura. Pela 4ª vez ele terá seu rosto esculpido e eternizado nesse troféu maravilhoso, que serve para a comemoração do vencedor das 500 milhas de Indianápolis. O vencedor não leva este troféu para casa, ele leva uma miniatura em cerimônias que acontecem nos meses sucessivos à prova, uma das tantas tradições de Indianápolis e uma série de coisas interessantes. O Hélio torna-se o recordista, ninguém nunca havia vencido uma prova com tanto tempo de intervalo entre a outra. O maior intervalo entre vitórias em Indianápolis até hoje havia sido do Al Unser, que é um dos outros tetracampeões, venceu a primeira em 70 e a última em 87. Esses 17 anos eram o maior intervalo entre vitórias da história da corrida. O Hélio, agora exatos 20 anos da sua primeira vitória em 2001, foi 27 de maio de 2001, quinta-feira da última semana, e conquistando agora essa vitória extraordinária pela equipe Meyer-Shank, seu tetracampeonato na prova. O primeiro fora dos Estados Unidos que consegue isso. Então, enfim, é uma série de feitos, e eu gostaria de trazer aí para a conversa com vocês também a forma como ele conquistou isso. Porque se a gente for relembrar a trajetória do Hélio ao longo do mês de maio, primeiro treino, terça-feira da semana da classificação, termina lá atrás, não muito bem. Segundo treino, ele aparece aí, ele até publica um vídeo que ele tem um pneu completamente dilacerado. Eles fazem um treino para testar o pneu aí até as últimas consequências, ver o desempenho do carro com pneus gastos, e ele mostra o vídeo. Olha só, aqui ficou o estado do pneu, parecia o filme Dias de Trovão, em que tem aquela cena emblemática do piloto e do chefe de equipe. E aí ele vai achando o carro, ele se classifica entre os 9 melhores, ele fica muito confiante para a corrida, e na corrida ele na prática não baixou do 7º lugar. Ele estava sempre entre os 5 primeiros, houve apenas um período em que ele andou em 7º com os carros da Rahal ali atrás dele, mas ele defendeu posição, porque você não pode cair muito em Indianápolis, porque você, com o pacote aerodinâmico atual, sofre muito com a turbulência. Então, foi uma série de pontos para que a gente entenda como o Hélio venceu essa corrida. Foi uma vitória magistral do Hélio Castro Neves. Eu arrisco dizer que, de todas as 4, é a maior de todas.
por todos os aspectos já mostrados, por tudo que a gente já falou, pelo fato de ser pela Meyer Shank, e principalmente da forma como a vitória foi construída, Jefferson e Seixas, e você vê ali um piloto absolutamente consciente do que está fazendo, seguro, dono da situação, sabendo atacar no momento certo, no momento exato, porque você não precisa liderar todas as voltas de uma 500 milhas, você tem que liderar a última. É a mais importante das voltas que você tem que liderar. E ele, já escolado daquela derrota para o Ryan Hunter-Reay em 2014, ele jogou com o que tinha. E quando vem aquele tráfego, eu pensei, meu pai, última volta vai dar ruim. Mas aí não. O Ryan Hunter-Reay, ironicamente, reboca o Elinho. E nessa rebocada, o Palou não teve possibilidade de chegar lançado o suficiente para sair na curva 4 embutido do Hélio e fazer uma possível manobra de ultrapassagem. E eu acho que o Hélio não ia deixar o Palou. Eu acho que foi o contrário até, a gente pode tentar buscar a imagem desse lance. Se você perceber, na reta oposta e na curva 3, o Palou ensaia uma aproximação na última volta com o Hélio. Sim. E no North Chute, aquela pequena reta entre as curvas 3 e 4, e na própria curva 4, o Hélio dá uma estilingada. Então eu acho que o carro do Hélio reagiu. Eu acho que o carro do Hélio reagiu melhor até que o carro do Palou no meio daquela turbulência gerada pelos retardatários. Foi isso. E aí matou qualquer possibilidade do Palou. Acho que o Palou também pensou, projetou a questão de campeonato. Ele pode ter feito assim esse lugar aqui para mim tá bom. Eu acho que não, Matheus. Eu também discordo. Sei. Se tratando de 500 milhas... Ninguém lembra que existe um campeonato. Eu acho que o Palou ficou impotente ali. Ali eu vi uma impotência do Palou. Inexperiência talvez do Palou, porque o Hélio, no momento da ultrapassagem, a gente também tenta buscar essa imagem na sequência, a câmera on-board mostra com clareza que o Palou, ele serpenteia, para criar aí um novo verbo, na frente do Hélio Castro Neves, e o Hélio repete o movimento com maestria, abre no fim da reta principal e passa por fora na curva 1. Aliás, desde a largada ele estava com um carro muito bom para fazer a ultrapassagem por fora, que é como se está sendo mais possível de passar em Indianápolis hoje. Então tem uma série de detalhes assim que são fantásticos, se a gente começa a relembrar e analisar sobre como o Hélio venceu essa prova. Tem dois pontos de bastidores ali que o Willi Hermann trouxe para a gente também ontem nessa live, que são importantes. Ele fala que na véspera da corrida, os mecânicos, a turma ali da Meyer Shank, estava separando as porcas que seriam usadas no carro do Elinho, porque eram porcas todas usadas. E tinham que pegar aquelas porcas em melhores condições para ir para a corrida. É um negócio que não acontece numa Penske, por exemplo, que não acontece numa Ganassi. Vai chegar lá uma caixa de porca nova. Que é uma questão de orçamento, né? É uma equipe com orçamento apertado. Né? E acho que isso fala muito também, essa vitória do Elinho fala muito também sobre o papel do piloto, a diferença que o piloto faz na Indy, né, no carro da Indy. Porque ele mostrou que é possível um piloto. A gente viu durante o mês de maio ele trabalhando muito com engenheiro. Né, na sexta-feira, depois do Carb Day, ele postou um vídeo também falando, ele estava ali num golf kart, num carrinho daquele de golfe, com o engenheiro do lado. Sim. E falando, estou aqui com o meu engenheiro, a gente estava pensando, fazendo os ajustes, os acertos para a corrida e tudo mais. Então, trabalhou muito próximo do engenheiro na prova. Então, enfim, faz diferença. Né? Talvez mais do que numa Fórmula 1, que é um assunto um debate que sempre vem, o Elinho mostrou que na Indy o piloto faz uma diferença talvez maior. Porque tem essa questão, né? Como você tem, teoricamente, em tese, 33 carros iguais, e são o mesmo fabricante, o que você muda é só o powertrain, então o talento do piloto faz a diferença, a expertise faz a diferença, são 21 a 500 milhas contando com essa. E o dono da equipe, o Michael Chink, disse que a equipe está se elevando a um outro nível com o Hélio Castro Neves. Em determinado momento ele fala isso. Mas acho que nem nos melhores sonhos dele assim, ele imaginava, né? Claro. Começar dessa forma, a primeira vitória da equipe assim, né? E uma outra situação que precisa ser dita é que não é só o Hélio que elevou a equipe ao patamar. O Jack Harvey também está mostrando muita evolução ao longo da temporada. A equipe está muito bem. Tem essa parceria com a Andretti, até foi uma preocupação deles ao longo do mês de maio, ao longo da semana, os treinos de pit stop feitos numa unidade da equipe Andretti, e inclusive eles trocaram alguns membros do time de pit stop, eles revezaram, remanejaram, enfim, você trocava a roda dianteira direita, não, trabalha não sei no que, e a gente coloca outro cara para trocar essa roda aqui, para ter a certeza de que as pessoas mais preparadas em todo o grupo de mecânicos estivessem prontas nas 500 milhas. E o outro ponto que o Willi trouxe, ele acompanhou boa parte da corrida ali ouvindo o rádio, a comunicação do spotter com o Hélio, e dizia que o que a equipe pedia para o Hélio
ele fazia com precisão de milésimos de segundo. Ó, agora nessa volta você se livra desse cara aí. Ele tá bom. Se ele passava o cara e estava à frente. Não, agora você tem que fazer a volta na casa de tanto. Ele ia e fazia. Então, a maneira como ele reagia e cumpria exatamente aquilo que vinha sido programado pela equipe. Eu comentei antes do último pit stop, que foi o pit stop que colocou ele no jogo, né? Embora houvesse toda aquela diferença para os outros que rezavam por uma bandeira amarela. Eu comentei uma volta antes, eu falei, olha, o carro está perfeito, você vê que a performance está lá, que o pace está excelente. Olha a volta que o cara faz. Ele fez uma volta em 223 milhas, com o carro já com o tanque já vazio e o pneu já quase no bagaço. O carro, em todas as circunstâncias, estava na mão dele. O Simon Pagenaud comenta uma coisa de que quando o Hélio faz uma determinada linha, que é uma linha mais alta, longe daquela famosa linha branca, ele tem uma artimanha que é só dele, e o Pagenaud diz o seguinte, quando você percebe que o Hélio está confortável para fazer aquela linha que é a preferida dele, bom, é muito difícil de bater o Helinho em Indianápolis. Ele estava, acho que, extremamente confortável no carro, foi ficando cada vez mais confortável conforme o decorrer das atividades do mês de maio. Sem dúvida. E o momento em que ele passa o Palou, era aquilo também, ele tinha que escolher muito bem o momento dessa ultrapassagem. Porque se ele passasse 2 voltas antes, 3 voltas antes, ele ia dar a chance, o Palou ia ter uma chance maior de buscar o vácuo, de tentar o troco Teria que e levar a vitória. Ele foi isso. Ele foi e aí é a experiência. O Palou é um excelente piloto. Excelente. Que sabe, tivemos ontem uma demonstração, aliás, só 3 abandonos, né? 3 acidentes, que 30 carros terminaram a prova. Momento corneta, nunca vi um espanhol tão bom em Indianápolis quanto o Palou. Pois é. Ui! O Pato andou muito bem ontem também, que tem essa geração que a gente vem falando tanto nos últimos programas. Detalhe, andou muito bem. 4 latinos nas 4 primeiras posições, né? Isso. Helinho, Palou, Pagenaud e Pato Ward. O melhor americano é o Ed Carpenter. Os latinos puseram os americanos no bolso. Mas é isso. E aí, os caras chegam com... Ele chega com um carro de uma equipe menor, cola no Palou, e ele tinha aquela chance de fazer a ultrapassagem. Assim, aquele momento, tinha que escolher o momento certo. Escolheu o momento certo e aí... Para a gente repercutir também a prova dos outros pilotos brasileiros, quem poderia estar com o Hélio e com o Alex Palou nessa briga pela vitória era o Tony Kanaan, e aí aconteceu aquelas coisas que são típicas de Indianápolis, ou seja, as coisas que a gente não faz ideia que podem acontecer, e acontecem. Cai uma bandeira amarela com o Stefan Wilson batendo dentro do pit lane, no meio da primeira janela de pit stops, e aí uma série de pilotos estavam nas últimas gotas, literalmente, de combustível, e o Tony foi um deles. Então teve que entrar com o pit fechado só para o carro não sofrer uma pane seca e ficar parado na pista, depois entrar para fazer o seu pit stop. E aí o que me pareceu foi o seguinte, que ele seria punido e teria que relargar do fim do pelotão, porque entrou com o pit fechado por necessidade, e a equipe aproveitou para mudar a tática dele, pediram para que ele entrasse no fim daquela primeira bandeira amarela, que acontecia durante a janela inicial de pits, e aí o Tony foi lá para trás e não se achou mais na corrida, o que é uma pena, porque ele estava com um carro excelente, assim como o Scott Dixon, que sofreu ainda mais, né? Porque teve aquele problema que a pane seca foi tamanha, criou bolhas na linha de combustível e ele e o Alexander Rossi foram eliminados da prova praticamente naquele episódio. Mas é uma pena que o Tony tenha caído de tal forma, porque ele era candidatíssimo à vitória. Tiveram que acabar sacrificando a estratégia do Tony em prol, talvez até mais do Scott Dixon do que qualquer outro. Aí foram ele e o Marcus Ericsson para tentar fazer o reboque, né, do vácuo e puxar o neozelandês, ou eles se puxarem para eles voltarem para o pelotão. O grande problema é que foi uma corrida com poucas bandeiras amarelas. O grande problema para eles. Para a corrida, acho que foi excelente, que a gente teve inclusive a quebra do recorde de média horária. A prova teve média horária superior a 190 milhas, o que dá mais ou menos 306 por hora de média. 2 horas e 36, né? A mais rápida de todas, para vocês verem o ritmo que foi essa 105ª edição da Indy 500. Mas, apesar de tudo, o Tony ainda consegue terminar no top 10. Ele, depois do Palou, é o segundo melhor piloto da Ganassi na corrida. O Ericsson não deu nem pro cheiro e o Dixon acabou num 17º lugar magérrimo e segue a sua sina. Está lá uma vitória só no currículo, já tem muita gente comparando o Dixon até ao Mario Andretti, pela falta de sorte. Sei lá, acho que não era para ser realmente o bicampeonato do Dixon, graças a Deus. O próprio Tony, que está representado aqui por seu cover oficial, é um cara que tem uma certa cena em Indianápolis. Também. Piloto mais bonito da Indy, inclusive. A Lauren concorda, a esposa do Tony. Sobre o Tony, ele tinha carro, óbvio que ele tinha carro para lutar pela vitória, tanto que terminou na 10ª posição.
enfim, problema com o Stefan Wilson, que também prejudicou o Pietro, né? Porque Sim. o Pietro também estava ali na primeira janela de pits, no momento da bandeira amarela, e isso também comprometeu a estratégia do Tony. 2 pontos sobre o Tony rápidos. Como foi bacana ver depois da prova o Tony abraçando o Elinho, né? E fazendo questão de vibrar com o Elinho. Assim, ele não tem rivalidade ali de lado. Já houve no passado rivalidade acirrada entre os dois, dentro da pista, fora da pista. Os dois já houve um momento que não se bicavam muito. Que bonito foi ver o Tony abraçando o Elinho e comemorando com ele essa vitória, chamando de esse cara conhece tudo aqui de Indianápolis. Isso é muito bonito. E, segundo a frase que o Tony disse, né? Olha, minha prova acabou antes mesmo de começar, porque 34ª volta de 200 é quase o começo da prova. Enfim, foi, como você disse, coisas que acontecem em Indianápolis. E o Tony é um piloto de ataque, né? Como ele teria que necessariamente, por ter entrado com o pit fechado, realinhar no fim do pelotão, então ele estava lá atrás. Nós estamos num momento em que as ultrapassagens não são fáceis por causa da turbulência desse kit aerodinâmico atual do chassi da Fórmula Indy. E o Tony é um piloto que eu acho que ele se sente melhor estando numa posição de ataque, andando na frente, podendo atacar o tempo todo. Não é como o Dixon, que, por exemplo, faz aquelas loucuras que no final a gente até pensou que ele poderia entrar na briga pela vitória, porque de repente ele faz um pit stop a mais ou menos 40 voltas do final e ele não precisaria parar mais, enquanto que aquela turma do Hélio, do Palou, enfim, os que acabaram de fato disputando a vitória, precisariam fazer mais um pit stop. Tanto é que a gente só de certa forma, respirou aliviado na torcida pelo Elinho, quando a gente viu que o Elinho, Palou e companhia fizeram seu último pitch, a 20, 30 voltas do final, e voltaram na frente do Dixon. Você não respirou aliviado coisa nenhuma? Respirou aliviado pela vitória do Elinho? Você respirou aliviado 3 horas depois da corrida. Pelo menos para descartar o Dixon, né, que é sempre uma ameaça. Ali não dava para respirar, não, eu entendi, é claro, é isso. Não, então, e vocês estavam na transmissão e eu estava acompanhando muito pelas redes sociais. E muita gente ali nas redes sociais dizendo, olha, o Dixon vem aí, o Dixon vai aparecer. Né? E eu comecei também a olhar, será? Sempre existe essa questão. O Dixon, em qualquer hora, ele tira um coelho da cartola e vai aparecer. Mas que bom que não, né? Mas daí você via que o Elinho, que o Elinho, o Pato e o Palou estavam na mesma estratégia, na mesma janela ali, né? E o Dixon estava em outra. Então, estava dependendo muito de alguma coisa diferente acontecer na corrida. Não aconteceu. E mais amarelas, atenção, né, no caso, não aconteceu. Ainda tinha atenção daquele pessoal lá da frente, né? Que você via os números e era improvável que eles conseguissem, mas você não sabe. O Rosenquist, que fez uma tática completamente extrema, o Takuma Sato, teve uma hora que eu quase... Ed Jones também, a mesma coisa. Exatamente. Foi o pessoal que foi por tudo ou nada, né? Exatamente, que eles precisavam de uma bandeira amarela num momento muito exato para que aquela estratégia funcionasse, você nunca sabe, né? Só quando eles realmente foram para os pits que a gente teve a total certeza que a briga estava entre o Elinho, o Palou e aquela turma ali, Pato Ward, depois o Pagenaud, que passou na última volta, a gente nem viu. E o Sato, também tem uma hora ali que eu falei, olha o Sato aí. É exatamente essa hora aí, o Sato que forçou na estratégia, né? Vamos falar também do Pietro Fittipaldi. O Pietro Fittipaldi, que foi um dos primeiros a parar, foi prejudicado por essa bandeira amarela, voltou para o mesmo giro dos líderes e aí começou a fazer uma estratégia contrária, tentando forçar aí para fazer mais ou menos o que o Dixon tentou fazer, não deu certo, mas no geral acho que foi uma boa estreia do Pietro Fittipaldi, porque quando você está numa Dale Coyne, você tem uma preocupação também de chegar até o final, né? Não é você ser um piloto da Penske que bateu o carro, não, tudo bem, semana que vem tem outro carro aí para você, tudo certo, o patrocinador paga, você está numa equipe pequena que as coisas são mais complicadas. Antes de tudo, chegue ao final com o carro inteiro para que a gente não tenha prejuízo. Então, acho que dentro desse cenário foi muito legal ver a estreia do Pietro Fittipaldi, que mostrou ao longo do mês de maio também a sua velocidade no circuito, no oval de Indianápolis. Acho que o Pietro fez o que se esperava dele, até mais, inclusive, na classificação, né? O melhor estreante. Você não pode esquecer disso, não pode apagar isso. Foi o melhor estreante no grid, largando em 13º. E bebeu leite, né? E bebeu leite. Que ele ganhou uma garrafa de leite por ter sido o rookie mais veloz. Ele até brincou com aquele episódio do Emerson Fittipaldi, que tomou o suco de laranja no bicampeonato dele em 93. Mas, enfim, melhor estreante no grid. Chegou ao final da prova. Acho que está excelente para o Pietro, para um primeiro ano de Indianápolis. Acho que tinha aquele trauma da largada lá no Texas, aquela confusão ali na largada do Texas, enfim, que acabou tocando o Bourdais. Foi o Bourdais, né, que ele tocou ali. Né? Isso foi na traseira do Bourdais, quando deu aquela sanfonada no E daí achei era importante para ele, para o crescimento dele, para a autoconfiança dele, vencer Indianápolis, domar Indianápolis. Né? E foi isso, conseguiu, chegou ao final da prova, chegou ao final dessa maratona. Acho que cumpriu muito bem o papel dele.
E a história dele foi muito bacana, porque ele conta que há 4 anos, em 2018, ele sofre aquele acidente em Spa-Francorchamps, ficou morando em Indianápolis lá, andando de cadeira de rodas, com a perna quebrada enquanto se recuperava, etc. Deveria ter ficado 1 ano fora das pistas, ficou 3 meses, voltou meio no sacrifício. Então, tem uma história aí muito legal por trás dessa participação do Pietro. Essa época do acidente do Pietro, inclusive, gerou muitas questões acerca de, vai voltar a ser competitivo ou não. Se ele estava tomando a opção correta da carreira ou não, né? Porque ele estava indo para o WEC, mas indo também para a Fórmula Indy. Já teria estreado em Indianápolis em 2018, não fosse aquele acidente para Francorchamps, com o protótipo P1 da Dragon Speed, que era uma equipe da Indy e agora não é mais. A Dragon Speed voltou para o Campeonato Mundial de Endurance. Mas eu considero que essa estreia do Pietro ela é amplamente positiva sobre todos os aspectos. Aliás, a Dale Coyne. Hoje a gente já pode dizer que não é uma equipe comparável, por exemplo, poderíamos dizer que ela seria a Minardi da Indy, mas não. Já é uma equipe que já tem vitória no currículo. O Romain Grosjean fez pole position com essa equipe no misto. Então você vê que o Pietro tinha, apesar das dificuldades financeiras, material, solidez e performance para poder ter um bom resultado. São circunstâncias que acontecem, às vezes são inesperadas, às vezes são infelizes, mas acho que no bojo, quando a gente coloca tudo o que aconteceu, de não ter batido, de ter entregue o carro inteiro no final, terminado a corrida, excelente. Acho que não podíamos esperar nada melhor. Talvez terminasse no top 10 teria sido maravilhoso. Mas largar, chegar, não errar, ótimo. Acho que para o piloto, para o ego, para a autoestima, não tem coisa melhor. A maior parte dos objetivos mais tangíveis foram atingidos, eu acho, por parte do Pietro. Claro que você espera talvez um resultado mais à frente, mas é coisa de circunstância da prova. Você vê que pilotos que andaram boa parte da corrida no pelotão da frente, por questões, por escolhas, por riscos que assumiram em suas estratégias, terminaram mais para trás. A gente viu na última volta o Elinho chegando naquele bolo de retardatários, o último piloto daquele bolo era o Hunter Ray, que andou quase toda a corrida entre os primeiros colocados. Chegou a andar em quarto. Né? Exatamente, né? E terminou em 22º. Então, é isso. Às vezes o resultado não diz exatamente o que foi a prova, você corre riscos, se der errado, você termina lá atrás. O Félix Rosenqvist, a 10 voltas do final, estava aí liderando naquela tática completamente extrema que ele adotou e terminou em 27º, porque ele ainda sofre um drive-thru no finalzinho, quando ele faz seu último pitch, ele excede o limite de velocidade, enfim. Vamos puxar aí um outro assunto que, além do Hélio Castro Neves, quem para vocês foram grandes destaques nesta edição das 500 milhas? Pagenaud, terceira colocação, largando da 9ª fila. 26º. Foi uma corrida monumental do francês. O Pagenaud e a Penske, que veio progredindo, que mostrou progressos durante a corrida. A pace de prova do Pagenaud foi excepcional. O Newgarden andou bem, mas depois também teve alguma quedinha. Caiu no final, né? O Power teve seus bons momentos, mas não foi o mês de maio do Will Power, definitivamente. E eu gostei da estreia do Scott McLaughlin. Acho que se comportou muito bem, mas dos 4 pilotos do Team Penske, o que melhor andou, o que mais me impressionou, e fora o Hélio, acho que esse resultado do Pagenaud é fantástico. Eu coloco todos esses pilotos que o Matar falou, e dá para apontar muitos destaques numa corrida com 33 pilotos, mas eu coloco também os 2 garotos, o Pato e o Palou, pela maturidade. Né, segunda prova de cada um em Indianápolis. Sim, e andaram bem, andaram com muita consistência ali na frente, e o Palou estava até desolado no final da corrida. Né? Chegou a sentir o cheiro da vitória ali no final da prova. Não teve jeito, porque imagina para um moleque, para um garoto na segunda prova em Indianápolis olhar para o retrovisor e ver o Elinho chegando. Né? Mas os dois foram 2 destaques da prova também. E você vê que o Pato fez apenas a sua segunda largada em Indianápolis, ele tem um 6º e um 4º lugares. O Rinus VeeKay chegou em 8º lugar, liderou boa parte da prova com o motor Chevrolet, acho que também um cara que andou muito bem. O Colton Herta que acabou despencando no final. Né? Na primeira metade da corrida ele parecia que seria um dos principais postulantes à vitória, talvez até mais do que o Elinho, mas de repente ele despenca e chega em 16º. E vocês olharam também a estatística para ver quem dos pilotos dos 12 que lideraram, qual foi o que mais voltas liderou? Foi a grande surpresa do dia. O Conor Daly liderou 40 voltas da corrida. 40 voltas no comando. São os mullets mais rápidos do mundo. Que o Paul Tracy ousou criticar, né? Que coisa, né? A gente até, o Rodrigo Matar e eu fizemos aí uma aposta, vamos aparecer sem barba provavelmente no próximo GP da Fórmula Indy. Ainda bem que a gente não apostou que cortaríamos os cabelos com o penteado do Conor Daly, até porque no caso do Matar seria logisticamente um pouco mais complicado, não? Não, aqui já deixou de existir cabelo já faz mais de 10 anos, né? Mas o cavanhaque a gente tira com o maior prazer, até porque essa foi uma aposta saudável que nós fomos cobrados. Se um brasileiro ganhar, vocês raspam a barba. Eu falei, se houver a vitória, e tomara que venha,
sem nenhum problema. Estou acostumado, isso aqui foi uma aquisição recente, então voltar ao formato antigo por uma corrida, por um final de semana, problema nenhum. Mas se um dia a aposta for adotar o penteado do Conor Davis, você pode recorrer aí à mesma pessoa que faz o tratamento do Fábio Seixas, que está aí com a sua área capilar. Não, nem pensar. Não, é dos carecas que elas gostam mais, que é isso. Classificação do campeonato. Pois é, gente, a gente quase não lembra que existe um campeonato quando se trata de 500 milhas em Indianápolis e os próprios pilotos falam isso. Até o Scott Dixon falou isso. Não, chega em Indianápolis, a gente nem pensa em campeonato, pensa na corrida. Veja só que grande mudança. 500 milhas em Indianápolis tem pontuação dobrada. O Alex Palou assume a liderança do campeonato com 36 pontos de vantagem sobre o próprio Scott Dixon. Lembrando que são 54 em jogo em cada corrida. Do segundo lugar para baixo, nós temos uma briga aí muito boa, tá muito apertado por ali. Você vê Dixon, o Pato Ward 1 ponto atrás, aí 10 pontos atrás o Pagenot, mais 10 para o Rinus VeeKay. Então o Palou se distanciou um pouquinho. E depois tem uma briga extremamente apertada, mas a próxima prova é rodada dupla, corridas integrais no sábado e no domingo, em Detroit, então muita coisa pode acontecer. O que nos traz de volta o assunto que a gente falava antes. Vocês acham que o Palou está lá feliz da vida, que ele é líder do campeonato? Eu acho que ele está numa fossa danada. Ele está pensando, ponte que partiu, perdi as 500 milhas de Indianápolis. Bom, pelo menos eu sou o líder do campeonato. Vamos nessa. Né? Posso repensar meu raciocínio? Lógico. Ele deve estar bem pistola por ter perdido a Indy 500. É próprio dos sábios mudar de opinião, já dizia o ditado. Exato. Fábio Seixas, o que você acha? Eu acho que ele não está pistola, não. Eu acho que a declaração dele foi muito nessa linha. Ele estava feliz com o segundo lugar. Assim, ele falou, na verdade, a declaração dele foi assim: estou decepcionado de não vencer, mas, poxa, gente, consegui um segundo lugar em Indianápolis. Isso não é pouca coisa. É aquela coisa que você vê pelo lado positivo. A carreira toda pela frente. Então, Exato. acho que foi aquele primeiro momento de decepção e depois começar a dimensionar o que ele tinha conseguido. Não, sem dúvida. Depois que você respira fundo e cura um pouco aquela dor da derrota, poxa, eu fui segundo lugar nessa prova extraordinária, andei muito bem o mês inteiro. Ele que bateu o carro, inclusive, durante o mês de maio. Foram só 2 acidentes no mês de maio. Bateu no treino, né? Na classificatória. No sábado da classificatória. E outra coisa que é importante a gente ressaltar, mostra que a Ganassi tem arsenal para brigar pelo título não só com um piloto, mas com 2. Ele está ali, o potencial está ali. E é um piloto de muita estrada, 24 anos só, que estava no Super Fórmula do Japão, que veio com o respaldo da Honda, que veio para Dale Coyne, andou bem ano passado. O Ganassi dá uma chance a ele, tira o Rosenquist e traz o Palou. A aposta se paga na primeira prova. Dentre a geração Z, ele é um dos integrantes, que o Jefferson costuma falar nas nossas transmissões. Tem Colton Herta, tem Pato Ward. Mas desses moleques, o Palou, teoricamente, é o que tem um pouco mais de estrada. Então você até entende por que ele está ali naquela posição do campeonato. Entende a decepção. Mas, ao mesmo tempo, o cara pode pensar, olha, eu tenho muito tempo de vida pela frente, eu posso ganhar essa corrida. Eu sei que eu posso. E ele sabe que ele pode ganhar. É isso aí, é o sentimento, é a dor da derrota, mas o sentimento de dever cumprido e possibilidade de, quem sabe, 22, não é ele que está lá no Victory Lane. Tudo é possível. Se credenciou fortemente, com toda certeza isso, assim como está fortemente credenciado ao campeonato. Só uma curiosidade com relação ao campeonato, o Hélio Castro Neves, com a vitória de ontem, ele tem mais pontos no campeonato que o Alexander Rossi. Será que é o caso de talvez a equipe até pensar em... Tem uma questão interessante, claro que você tem que viabilizar patrocínio para botar o carro na pista e etc. Mas olha, os 22 primeiros carros, essa pontuação feita conforme os carros, então, por exemplo, o carro 51, você soma os pontos do Grosjean e do Pietro, que são os 2 pilotos do carro. Mas os 22 carros com melhor pontuação ganham $1 milhão da IndyCar como um financiamento da sua temporada seguinte. Daqui a pouco a Meyer Shank se anima a arrumar patrocínio para botar esse carro do Hélio mais vezes na pista, se não for possível com o Hélio, talvez com outro piloto, mas para já começar a financiar aí a sua próxima temporada, né? Aliás, o Hélio disse numa live na semana passada, que eu tive o prazer de conversar com ele pelos canais da TV Cultura, de que esse ano, ele já falava isso antes da corrida, vejam bem, esse ano é um ensaio para que, quem sabe, na próxima temporada, a Meyer Shank e ele, Hélio Castro Neves, estejam juntos fazendo uma temporada completa. Então, ele está de olho nesse retorno. Não, e se a Meyer Shank esperava o resultado de Indianápolis para decidir alguma coisa sobre o futuro, o que mais a equipe esperaria? Precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Precisa de mais nada. Então, agora tenho também a impressão que vão chover convites para o Hélio Castro Neves para o ano que vem.
porque... Valorizou o passe, né? Valorizou o passe. Que o Roger Penske deve estar pensando com seus assessores e seus botões, né? O que fizemos, né? Como deixamos escapar. Vou mais além. O Roger ainda vai encaixar o Hélio no esquema de Le Mans. Ainda acho. E é uma corrida que eu quero ver o Hélio ganhar. Eu acho que o Hélio tem condição total de ganhar essa corrida. E a Penske vem com a Porsche, que é a antiga parceira já de outras décadas. Mas acho que daria para casar a Indy e o WEC lindamente, se o calendário, claro, ajudar. Mas acho que Capitão Roger deve estar... olha o que nós fizemos. O passe está valorizado. Está valorizadíssimo. Os dois pilotos que o Roger Penske não conseguiu manter, não teve espaço para manter também, você não pode ter todos os seus pilotos sob contrato, né? Mas foram muito bem, porque só um adendo, Juan Pablo Montoya foi o 9º colocado da prova, sensacional, né? E já está falando de ano que vem, está falando de voltar. Que bom, que bom, precisamos de pilotos assim. Os novos talentos, eles estão aí e a gente já aplaudiu. Mas, gente, quando se trata de Indianápolis, quando você tem toda aquela expertise que o Hélio tem, que o Tony tem, que o Montoya tem, e os caras ainda entregam. Nossa, e são 3 gênios. O Montoya ganhou também na estreia. E também demorou 15 anos para vencer entre uma e outra, tá? Entre aqueles pilotos que demoraram mais tempo para vencer em intervalos, né? Exato. Junto com o Alonso e com o Elinho agora. E é um piloto fabuloso e é amigo do Hélio, é contemporâneo do Hélio de Fórmula 3 na Europa, se conhecem bem. E meio que dizem que o Montoya... Tem a história narrada no livro do Elinho, que quando eles estão esperando um voo ou a bagagem, a Adriana aparece na vida do Hélio Castro Neves, no mesmo dia que está o Hélio junto com o Montoya. E ela é colombiana como o Montoya. Olha as coincidências, os acasos do destino. Isso é espetacular, cara. E a gente tem muito respeito pelo Montoya, Fábio. Você que acompanhou a Fórmula 1, sabe disso melhor do que eu. A entrega do cara. E o piloto latino tem isso, essa coisa da raça, da garra. E o Montoya sempre foi admirado pelo público brasileiro como um dos nossos. O S do Senna que o diga, né? Sim, o Schumacher que eu diga, né? Que eu diga. O Schumacher foi vestido pelo Montoya, tomou um passão do Montoya, que até agora ele se pergunta como é que ele conseguiu aquela ultrapassagem. Próxima prova da Fórmula Indy. Neste ano nós não vamos ter corrida no fim de semana seguinte, as 500 milhas, então folga para nós neste fim de semana. Dias 12 e 13 de junho, Grande Prêmio de Detroit, a última rodada dupla na temporada, circuito de rua na Ilha Bela, em Detroit. Uma prova com distância completa no sábado e outra no domingo, assim como foi no Texas nesse ano. Serão 2 semanas de absoluta ressaca moral para todos nós após essa edição histórica das 500 milhas de Indianápolis. Rodrigo Matar, Fábio Canaã Seixas, muito obrigado. Que momento, sensacional. Prazer ter estado com vocês e ter podido falar desses assuntos, celebrar esse domingo extraordinário que a gente viveu. Esse 30 de maio de 2021 vai ser para sempre. Para o Hélio Castro Neves, acho que para todos nós como fãs do automobilismo, como fãs brasileiros. Obrigado. É isso, que bela maneira de encerrar maio. Falamos tanto de maio, né? Antes de maio chegar, a gente já estava com essa expectativa e encerrar maio dessa maneira é sensacional. Que venham outras. Valeu, até a próxima. Que momento, Matar. Nossa, esse maio foi maravilhoso, foi completo, foi mágico, foi lindo. Ainda tem o Hélio Tetra. Eu cheguei a 18 anos de carreira como comentarista, 50 anos de vida. O Hélio também fez aniversário em maio, foi um mês de lavar a alma, tanto para ele, principalmente, mais para ele do que para mim, profissionalmente. Mas eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, são 2 monstros, são 2 caras que eu admiro. O Jefferson está voando nas narrações. O Fábio é um cara que dispensa apresentação, tem uma experiência vastíssima em jornalismo, é um cara que eu admiro muito. Trabalho, texto excelente, como também muitos outros do jornalismo. A gente é privilegiado por estar vivendo esse momento. Então, vamos curtir isso, porque não é todo dia que a gente vê um piloto tetracampeão de Indianápolis, não é todo dia que um brasileiro ganha a maior prova dos Estados Unidos. E a nossa 8ª vitória, e que bom que quando a gente for buscar nos arquivos daqui a 10, 15 anos esse momento, nossa, minha voz está lá, a do Jefferson também. E, gente, esse momento eu vou guardar para o resto da minha vida. Foi
demais. Obrigado. E você esteve nessa conosco, muitíssimo obrigado, parafraseando aquele ditado tão comum nos Estados Unidos. Deus abençoe Hélio Castro Neves, o mês de maio e as 500 milhas de Indianápolis, que trouxeram mais um momento inesquecível para todos nós. Bandeira Verde fica por aqui em estado de graça. Muito obrigado a você mais uma vez que esteve conosco. Fique ligado nas redes sociais da Fórmula Indy e até a próxima. Valeu, tchau!